Olá, tudo bem? Voltamos aqui na Complemento e Decorações com a Santa e hoje nós vamos falar a respeito de cálculos de papel de parede, os tipos deles, como fazer esse cálculo para você que quer comprar um papel de parede, ter uma noção do número de rolos, ou para você profissional que precisa às vezes fazer uma planilha de custos para o seu cliente. Vamos lá? Santa, como é que a gente calcula? Porque o que tu tá me mostrando? Que tem o papel, vamos dizer, liso, que ele é contínuo. Tem o papel que ele tem um desenho geométrico, que às vezes pode ser contínuo ou não. O orgânico, o listrado e tem diferença de rolo, de tamanho. De tamanhos, também. E aí, como é que a gente faz isso? O tamanho padrão é esse que vem com 10 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. 52, 53. Então, assim, se quem está em casa assistindo a gente acha que a gente compra por metro quadrado, não, compra por rolo. Por rolo. Porque às vezes o rolo com esse desenho vai cobrir um X metros quadrados diferente do que com esse desenho aqui. Do que esse aqui, com certeza. Tá. E aí tem o 50 que tu falou, qual que tem depois? Tem algumas variações de este, que ele vem com 8 metros e 20 de comprimento e 68 centímetros de largura. E este aqui, que nós temos de 10 metros por 1 metro de largura e também uns de 15 metros por 1 metro de largura. Dependendo, eu preciso de um rolo só para fazer uma parede, dependendo do tamanho da parede. Com este aqui, se você tem um rolo de 15 metros por 1 liso, esse aqui que não tem perda para fazer casamento de desenho, sim, um rolo dele vai te cobrir 6 metros lineares de parede, tendo até 2 metros e 45 de altura a ser revestido. Ou seja, de rodapé até rodateto. É muita coisa. Já com desenho, ele pode ter 2,45, pode ter 2,60, 2,80, enfim. Um rolo vai cobrir só 5 metros lineares. Que é a hora que eu vou dar o encaixe do desenho, né? Que dá uma deslizada no papel. Exatamente, que você vai cortar e completar o desenho aqui. Porque o que acontece, gente? Esse aqui é até bem legal pra gente ver. Porque, ó, a ponta cor-de-rosa aqui tá ali. Só que às vezes, aonde eu vou cortar não vai dar o encaixe certinho. Então eu vou ter que arrastar pra que o rosa dê com rosa. Né, para formar o desenho inteiro como tá aqui, porque de repente cola errado, bota a ponta azul aqui, daí já não dá mais certo. Daí não dá mais certo. Então ele tem esta repetição aqui, ó. Aqui. Então esse é o pedaço de perda que eu vou ter na hora do ajuste dele. Exatamente. Vou ver quanto ele vai ter de perda. 32 centímetros. É o tamanho do encaixe do encaixe dele. É o tanto que se perde entre uma altura e outra de papel. E aí isso vai variar conforme o desenho. Conforme o desenho. Tá, e pra gente, por exemplo, num desse aqui, como é que a gente faz? Porque é mais difícil da gente enxergar onde que tá a continuidade do desenho dele, né? Esse aqui, a perda é bem maior, porque nós temos aqui, olha, este desenho ele está se repetindo aqui. Tá, então eu vou contar aqui do começo dele, que é aqui. Ele vem pra cá, isso? Exato. Então olha, nós vamos até aqui daqui. Embaixo, ele entra no outro desenho, né? 65 centímetros. É bastante coisa. Isso não significa, claro, que ele vai perder sempre 65 centímetros. Ele vai depender do corte também final. Da primeira altura que você tira, do teu pé direito. E aí ele pode ter 5, 20, no máximo 65 centímetros de perda. Tá.
Gente, quando a gente fala pé direito, se você não tá acostumado com essa linguagem, é a altura do piso até o teto, tá? E aí a gente tem que, antes de começar a calcular o papel de parede, Santa, a gente tem que aprender a medir parede, né? Exato. Porque é uma das coisas que a gente vê bastante acontecendo, por exemplo, medir com ou sem o rodapé, com ou sem a sanca, que é tipo um rodapé que passa no teto, né? E a questão de conta ou não conta porta e janela, como é que funciona isso? O certo, o ideal, no caso, né? O certo, o ideal seria medir a parede inteira. A largura e a altura. Então vamos dizer que eu vou colocar uma medida um pouquinho quebrada para a gente poder fazer uma simulação. Que eu tenha de largura uma parede com 2,5 metros, tá? E a altura, vou pegar desses prédios mais novos, que é 2,60, tá? E aí, nessa mesma parede, eu vou dificultar. Eu vou ter uma porta e vou ter uma janela. Eu já vi quem pega e faz o cálculo para descontar a medida da porta e a medida da janela. Dá certo isso? Nem sempre. Pois é. Que aqui nós teríamos que ver o quanto nós temos de parede inteira, para ver quantas alturas de papel vai. A fileirinha que vai formando, porque às vezes, principalmente se for desenhado, pode pegar no meio da janela ali e aí o problema é a continuidade, isso? É a continuidade, então tem que contar a altura inteira. Aqui é fácil, porque em 2,5 você vai ter 5 alturas de papel, tamanho padrão. Se você trabalhar com papel liso, talvez você consiga fechar com um rolo. Mas você já joga 2 rolos nele. Os 2,5 tu tá pegando por causa dos 50 centímetros, que é esse padrãozinho aqui. É. Isso, ok. Só que aí eu tenho 2,60, daí eu... Que é aquele negócio, aproveitar até o talo é um risco que dificilmente vai dar. É. Então, pelo tamanho da parede, já joga 2 rolos, que está tranquilo. Tá. E aí, por exemplo, se eu tenho um papel liso como esse, liso que a gente diz de estampa lisa, né? É, que não tem desenho para casar. Eu posso fazer esse cálculo de aproveitamento aqui ou mesmo assim é aconselhável não fazer? Pode fazer. É mais fácil. Pode arriscar. É. Tá. E aí, o certo é termos o tamanho desse vão aqui. Daqui, de parede até porta, de porta até a lateral da janela e da lateral da janela até o canto da parede. Aí você aproveita, se inscreve no meu curso de medição e aprende a medir. Aí não tem como dar errado, tá? Que daí vai medir largura, vai medir altura, vai medir posicionamento, quer dizer, tu vai amarrar as aberturas na parede, não tem como errar. Né? Então, fica ligadinho que vem vindo na sequência. Tá. Aí, por exemplo, se eu tenho um rodapé aqui e a sanca aqui, eu sei, claro, eu vou colocar até o começo da sanca, não vai contornar a sanca, não vai contornar o rodapé. Mas na hora de medir, tu acha melhor incluir a medida do rodapé e da sanca? Não carece. Já mede da sanca até o rodapé. Principalmente porque às vezes tem uns rodapé de 15, 20 centímetros, se tu pega no linear, acaba que tu economiza um bocado. Às vezes é o encaixe que vai precisar ali, né? E aí uma sanca grossa também mais alta acaba também te economizando, né? Diminui o espaço a ser revestido. Que aí você trabalhando com o liso, com o listrado, você tira 4 alturas dele. Você vai usar, com o rolo, você vai cobrir 2 metros lineares de parede. E não o 1,5 metro que um desenhado E aí se usaria com desenhado. Às vezes a gente vai sair, a gente vai e sai para pegar e ir numa loja, vir aqui como na Complementos, olhar e vai ter ajuda de um profissional, ok. Mas às vezes há quem prefira arriscar ir por conta e comprar um rolo fechado. Ou tá passando, olhou, achou bonito e quer levar, não sabe nem onde é que vai colocar. Aí às vezes leva um rolo de 50, às vezes leva um rolo de 1 metro, só que quando vê, sobra papel até
Era para ser uma parede de corredor e sobe um monte. É. E a gente tem que tomar cuidado com isso também na hora de ver o aproveitamento melhor do papel, porque não adianta, entre aspas, metro quadrado, que não é assim que vê, mas às vezes o consumidor final insiste em fazer o cálculo de metro quadrado, tá melhor, mas sobra um monte de material. Ou falta. É. E ele tem, além da referência, ele tem partida. Então, de acordo com o dia em que ele é fabricado, né, é o lote dele, igual tecido. Como porcelanato, como pedra que sai da jazida, que vai ter diferença. Então, se faltar, eu corro o risco de pegar um com um tom a mais, um tom a menos. Um tom diferente daquele que foi colocado. E se eu vou comprar ele fechadinho? Onde é que eu vejo, como eu não vou poder abrir para tirar, a medida dele? Existe alguma coisa na etiqueta que diga a perda dele? Tem a dimensão, tem explicando se ele tem perda. Mas isso você vê mais em catálogo. Aí é que eu volto a dizer, é preferível você ir numa loja especializada, olhar o catálogo e ver todas essas descrições no próprio catálogo. Sim, eu vou dizer pra vocês, gente, já é um tempo, a Santa sabe o quanto eu sou apaixonada por papel de parede, todo mundo que vive em volta de mim sabe, eu amo papel de parede. Por mim, uma vez um cliente chegou assim, André, de vez de pintar, a gente não pode pôr papel de parede na casa toda? Eu falei, vamos, porque realmente, gente, tem um custo diferente, mas também é um custo-benefício inigualável. Então, só que o que acontece? É muito difícil calcular, não é tão simples. E isso que a gente está ensinando de ter uma ideia do cálculo, pode ser que você sozinho interprete de uma forma um pouquinho diferente que é o suficiente para dar erro, né? Eu tenho uma noção de fazer cálculo, mas eu jamais compraria sem a assistência, a consultoria de um profissional. São quantos anos trabalhando com papel, Santa? 42. Não tem nem o que falar. Que nem ela pega e olha, aqui 5 alturas, não sei o que. Eu falo assim, gente, mas eu nem tinha raciocinado. Eu devia ter botado um número quebrado ali. Botei 50 centímetros ali, daí, entendeu? É muito diferente. Então, assim, a gente tá passando uma noção para tu ter uma ideia. Às vezes, você tá com um profissional, você quer ter uma noção, gostou, já fez um orçamento numa loja, mas, eu vou precisar de X rolos desse aqui. Serve de referência, mas nada como um profissional te dando uma consultoria, uma pessoa que vai estar dizendo assim, não, esse rolo aqui, de repente tu fala assim, não, mas esse aqui tem que levar um rolo a mais. E um profissional gabaritado atendendo a gente faz toda a diferença para explicar o porquê desse rolo a mais, que às vezes é o que vai dar diferença até no orçamento, né? Às vezes é um rolo a mais aqui, só que ele é mais barato do que o outro, vai ficar elas por elas, aonde que vai estar isso? E a gente só olhando o orçamento não vai conseguir entender nada, né? Com certeza. Que dica mais que você tem, Santa, para passar pra gente com relação a isso? Do que a gente tem que tomar cuidado, que tu já viu assim, não, é uma coisa que a gente que é leigo erra bastante na hora de tentar o faça você mesmo. Aí você tem que optar pelo excesso, né? Comprar sobrando. Comprar sobrando. E como é que é aquele negócio de quem tenta, faz o cálculo, compra e tenta aplicar sozinho? Muitos se dão bem. E alguns nem tanto. Eu morro de medo, principalmente o listrado, dele começar reto aqui e lá na ponta ele parecer que tá torto. Exato. O listrado, ele engana muito, que tem gente que acha que o listrado é o mais fácil de colocar. Não é. Ele também tem sua técnica. Listrado não é a listra só, existem desenhos que formam a sequência de listras, né? Que eles são todos verticaizinhos. Então ele não quer dizer exatamente o listrado. O desenho muito horizontal, muito vertical, ele traz a sua dificuldade. E aí às vezes a gente quer começar encostando na parede, não tá perfeito, só que ninguém conta que a parede está torta. Que a parede está torta, Mas isso aí também é pra gente aprender que cada profissional é especializado para uma área, né? E assim como tem um médico que cuida do dedinho direito, tem o médico do dedinho esquerdo, tem aquele que aplica o papel de parede pra gente. Tem que aplica o papel de parede. Não menosprezando também a capacidade de cada um, porque tem muitos que vêm, a gente orienta e eles colocam e diz que ficou maravilhoso. Então,
Se carecer também, a gente dá essa orientação. Já é explica uma dica direitinho, também. explica como colocar o papel listrado. Aí isso é um segredo que daí a gente vai deixar para quem é cliente realmente da Santa, né, Santa? Nossa. Verdade. Obrigada, gente. Até mais.